É com grande alegria que hoje os jovens vamos estar fazendo o período de louvor. E para começar o culto, vamos abaixar a cabeça para orar. Deus Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Te agradecemos, Senhor, porque temos este lugar para louvar teu santo nome, Pai. Para agradecer, Senhor, e para contar contigo. Para podermos falar dos nossos problemas e também, Senhor, contar, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Deus Pai, te peço neste momento que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite o nosso culto e que nós abrimos o nosso coração, Senhor, que a nossa mente, neste momento, seja só para Ti, que todos os nossos problemas que estão acontecendo lá fora no mundo, estejam lá fora e que neste momento louvamos, Senhor, com todo o nosso coração. Deus Pai, nos perdoa, Senhor, porque somos todos falhos. Deus Pai, derrama o teu sangue santo por cima das nossas vidas e que a gente aprende com nossos erros, Pai. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria de abrir os Salmos 37, versículo 23 e 24, que diz assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Amém? Vamos prosseguir com o hino de número 45, acompanhando pelos jovens. A minha vida Jesus já transformou.
com o tempo de hoje fica um pouco difícil, não podemos sair tocando, apertando a mão, e fica mais difícil de sorrir com os nossos dentes, mas ainda podemos sorrir com nossos olhos. E mesmo com a máscara, fica difícil para conseguir perceber a reação da pessoa, mas podemos mostrar nossa felicidade de outras maneiras, dos nossos gestos e pelo jeito que conversamos também. Vamos continuar com o hino de número 92. Vejo a luz do amor brilhando.
Amém. Que a luz de Jesus sempre, sempre, sempre brilhe nas nossas vidas, em tudo que fazemos. Vamos continuar com o hino de número 23, Há Momentos. Perdão. Vamos continuar com o hino Alto Preço. Qual que é o número? 43, perdão. Gostaria de chamar a Joana aqui, ela vai estar falando. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 12. Vou começar a ler, então. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência.
Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à obra do mar, à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido da sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Estes versículos falam das provas e testes que surgem constantemente nas nossas vidas, e percebemos que devíamos agradecer a Deus por colocar estas provas na nossa vida, pois é deste modo que a nossa fé é colocada à prova. Mas logo no início, no versículo 2, diz: tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ou seja, devíamos não só agradecer por sermos colocados à prova, mas sim agradecer durante e enquanto estamos nessa prova, porque o fruto da nossa provação será a resistência. E quanto mais vezes a nossa fé for colocada em prova, mais resistente ela será. Mas todo este processo requer muita paciência, como diz no versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para podermos chegar a um patamar de perfeição. É necessário ter fé e paciência para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Também é abordado o propósito e o porquê de Deus nos colocar nestas dificuldades, nos problemas que enfrentamos. Mas nestas situações de dificuldade, Tiago promete que quando nos ajoelhamos e pedimos a Deus, Ele nos dará sabedoria para conseguirmos lidar com os nossos problemas segundo a sua palavra. No versículo 6, vemos que o nosso pedido deve ser feito com fé, sem duvidarmos, pois o homem que duvida não pense que receberá do Senhor alguma coisa, como diz no versículo 7. No versículo 9 e 10, Tiago afirma que Deus não está mais próximo dos ricos nem dos pobres, pois ele diz que tanto uns como os outros têm a mesma razão para estarem felizes, porque Deus age na vida de cada um de nós, independentemente do que sejamos, independentemente do que tenhamos. Por último, no versículo 12, concluímos que o homem, qualquer homem, que se mantiver firme à tentação, será verdadeiramente feliz, pois receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, aqueles que guardam os seus mandamentos e aqueles que o servem fielmente a todo custo. Amém. Agora... Os jovens da igreja, nós trouxemos um hino novo, que não está no inário, mas vai estar passando aqui no PowerPoint, que é Jesus te chama. E gostaria que vocês cantassem juntamente conosco. Amém?
momentos, perdão. O hino agora vai ser a momentos. Número 23. Com o hino que os jovens têm trazido, Jesus te chama. Convida a igreja para acompanhar. Amém?
Gostaria, neste momento, de convidar o nosso irmão Miranda aqui na frente. O irmão Miranda, para vir aqui, sim, por favor. O apóstolo São Paulo diz através da palavra do Senhor que em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Eu dou graças a Deus por cada irmão e irmã que veio nesta manhã. Que o Senhor abençoe cada um e que enriqueça cada vez mais e mais os vossos corações de uma maneira tal que exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler o Salmo 33, cujo título é o seguinte: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Salmo número 33, 3:3. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão põe os abismos em tesouros. Toda a terra, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela sua
pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém? Glória a Deus. No versículo 10, o Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. Porque o pensamento do Senhor é mais alto do que os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor mais do que os nossos caminhos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, este Deus que nos formou à sua imagem e semelhança, que nos deu uma alma, que nos deu um espírito dimanado dele, que nos deu a paz, a alegria, este gozo que está nos nossos corações e que ninguém pode nos tirar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs e a todos os nossos visitantes. E queremos, neste momento, dar as boas-vindas a uma família que cumpriu com a palavra do Senhor. Crescei e multiplicai-vos. Ali a nossa família do irmão Teixeira, sua esposa, seu filho e a sua nora que está lá no hospital e que nasceu um rebento para fazer parte desta família. Glória a Deus, mais uma vida que o Senhor concede para vir ao mundo. E desde já sabemos que vai ser agraciado pelo Senhor, porque nasceu numa família cristã, uma família que louva e exalta o nome do Senhor. E por isso nós, neste momento, vamos entoar o hino 226. Não sei se a nossa irmã conhece. A Deus demos glória com grande fervor, com grande alegria. Seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Aleluia! Glória a Deus! Temos um Deus amigo, que está pronto para nos ajudar, abraçar. Dois, dois, seis. Por
Sentarmos, por favor. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Glória a Deus, porque nunca, nunca, mas mesmo nunca, estamos sozinhos. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Está escrito na palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor, não somos nós. Nós temos os nossos intentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, mas quem opera é o Senhor segundo a sua vontade. Nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos que uma vez São Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a tal lado. Ele tinha desejo de ir, mas o Espírito Santo impediu, porque não era o momento exato, não era o momento oportuno. E Deus sempre age desta maneira. Se nós confiarmos no seu poder e na sua graça, nós vamos ser cada vez mais ricamente abençoados. Amém, meus irmãos? O Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Desde que fui operado à coluna, fiquei com a perna um pouco mais comprida, porque inchou e o pé está inchado e às vezes gostava-me andar. Porque não dá jeito, não é? Não estava habituado a uma perna mais comprida que a outra. E ontem, no momento veio ao meu pensamento uma coisa tão simples que eu já devia ter feito há mais tempo e não fiz. Arranjei um cartão, um bocado grosso, e arranjei uma palmilha e pus no outro sapato. As pernas já estão do mesmo tamanho e agora já me melhoram. Uma coisa simples. É, não é? Pois é. É o Senhor que nos dá esses pensamentos. Não é a nossa inteligência, não, meus irmãos. É o Senhor que nos ajuda. E eu agora vou pedir aos irmãos que fizeram anos de vida ou de casado para virem à frente, para cantarmos o hino e louvarmos o nome do Senhor e pedir a bênção do Senhor. Ninguém fez anos. Nenhum sequer. Essa irmã fez anos. Pode vir à frente. Não fez, mas vai fazer. Então venha, irmã. Venha, venha. Aproveite a oportunidade, porque não há muitas. Podem vir as duas. Com a máscara? Podem vir com a máscara. Irmão, se eu estou a dizer isto é porque Deus quer. Nós não sabemos os dignos do Senhor. A irmã não quis vir. Não vai ter bolo, sabe? Nós vamos entoar então o hino. Vamos entoar o hino 55.
Pedir ao pastor Paulo para orar com esta irmã, que tem uma voz maravilhosa. Ela até podia cantar aqui à frente. Os irmãos não puderam apreciar, mas eu apreciei, tem uma voz muito bonita. Amém. Querendo Deus, logo pelas 19 horas, temos o culto através da internet. Para os irmãos que nos veem, uma saudação especial, que o Senhor vos abençoe. E, querendo Deus, também na próxima terça-feira, temos a reunião de oração presencial, aqui no Salão de Cultos. E nós temos falado acerca desta reunião de oração. No livro de Atos, nós encontramos diversas vezes em que grupos de pessoas, de crentes, estavam juntos orando para que o Senhor operasse. E em determinado lugar, a oração era tão fervente, uma oração tão profunda, que até os alicerces se moveram, meus irmãos. E é disso que nós precisamos, que nos juntemos todos, para que as brasas mais quentes produzam mais calor, mais fé, mais alegria. E por isso eu convido a cada irmão que está aqui e àqueles que estão lá fora, que nos estão a ouvir e a ver, venham à reunião de oração. Terça-feira, pelas 21 horas, aqui na presença do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de orar. Uma igreja que não ora, acaba por morrer. É como alguém que deixa de comer, acaba por falecer. E por isso nós precisamos nos exercitar cada dia mais e mais na oração, para que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos queridos, que o Senhor opere sinais e maravilhas no meio do seu povo, como operava naquele tempo. O Deus é o mesmo. O povo é que porventura não será. Então que o Senhor implante nos nossos corações aquele motivo de orarmos, não só aqui, mas também nos nossos lares. Eu fui abençoado no meu lar, numa reunião de oração. Glória a Deus! Glória a Deus, meus irmãos! Santo, santo, santo é o Senhor. E só Ele tem um propósito para cada lar, para cada vida.
Na próxima sexta-feira, querendo Deus, teremos também o culto presencial aqui às 21 horas. Todos são convidados para escutarmos a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que vai ao profundo do nosso coração, que nos dá ânimo, que nos esclarece, nos anima, nos fortalece também. E nós, tudo aquilo que nós possamos fazer, em vez de ficarmos repostados nos nossos lares, vimos para a casa do Senhor, porque aqui o Senhor ordena a bênção. Amém? Graças a Deus. Eu agora passo a palavra ao nosso pastor. Bondoso Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque eu sei que sem ti nada sou, nem nada posso fazer, nada nós não podemos fazer, mas é pela tua graça, pelo teu poder, pela ação do teu Espírito Santo, Senhor, nós podemos falar das coisas concernentes, Senhor, à tua vontade, à tua palavra, Senhor. E nesta hora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que faças descer, Senhor, a ação do teu Espírito sobre o teu servo, Senhor, para que a palavra que tu colocas no seu coração, ela seja explanada com alegria e com a certeza de que vai produzir frutos dignos para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que muitas vidas, Senhor, toma esta palavra como um aviso para cada um, para mim e para ti também, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor abençoe o teu servo. Nós oramos e agradecemos no nome santo e bendito do teu amado Filho Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui. Eu preciso aqui agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade e também à igreja, que fez com que nós fizéssemos parte dessa equipe de jovens, através da irmã Margarida, a irmã Abigail, que tem tido muita paciência conosco, e todos os jovens. O que aconteceu aqui hoje, talvez você não conseguiu ver, mas foi intenso, todos nós estávamos tremendo, porque quando nós subimos a esse púlpito, nós falamos daquilo que nós vivemos. Então, todas as vezes que subimos aqui, realmente precisa transparecer aquilo que nós vivemos. E eu estou muito feliz por fazer parte dessa equipe. Obrigado a toda a direção da igreja, também as irmãs, a minha esposa, a Lia, que está aí. E nós temos sempre orado para que Deus possa trazer cada vez mais músico, né? E temos aqui 2 violões, né? Também tem outros adolescentes que não puderam estar aqui hoje. E o interessante é que eles gostariam de estar. Isso significa que está tendo o desejo de estarmos juntos. Então, que os irmãos continuem orando, tá? Tenham paciência conosco, né? Porque às vezes a gente tem que acelerar um pouquinho ou ir um pouco mais devagar, mas continue orando, porque já é resultado das vossas orações. E eu quero aqui compartilhar, com permissão das minhas irmãs, que nós fizemos um convívio para dizer, para abençoar a Bruna e também a Lia nessa jornada da faculdade. E foi ali na Naia, e nós tivemos ali um tempo com Deus, agradecendo a Deus pela vida delas. E ali tinha uma pessoa especial, né, que estava ali conosco a primeira vez, e ele estava completando 88 anos de idade. É uma pessoa especial, uma pessoa amorosa. E nós ali, como jovens, nós
porque a gente está junto, né, jovem? Nós o abraçamos, nós cuidamos dele, e ele observou tudo, tudo, tudo. E no final, a Bruna falou, a Lia não quis falar, mas pronto, expressava ali a sua alegria. E também a nossa querida irmã Fátima falou. Então, ele também disse, eu falei, olha, diga alguma coisa. Ele disse assim, eu completo hoje 88 anos. Ouvi a palavra e ouço a palavra, mas hoje eu vivi essa palavra. Esse amor aqui me constrangeu. 88 anos, eu tenho a oportunidade de viver uma palavra que eu escuto, mas eu nunca tinha sentido aquilo que eu leio. Isso está baseado completamente na Bíblia, quando nós vivemos em união e em harmonia, né? Não fingidos, não interesse, simplesmente de estar ali, adorando a Deus com todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Então, as pessoas que adentrarem a fazer a visita, que estiverem dentro da igreja, que estiverem nos grupos que estão sendo pregada a palavra de Deus e vivendo essa palavra, com certeza sairá impactada. E eu agradeço mesmo à igreja e continue orando, porque eu tenho certeza que há mais músico aqui sentado nos bancos e vai vir aqui, logo, logo tem aqui mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Por favor, irmãos, abramos as nossas Bíblias em Mateus, a partir do capítulo 14, o verso 22 e 36. Na sexta-feira nós tivemos nosso irmão Eliseu pregando e ele fez uma meditação muito linda sobre aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha. E ele estava lendo ali e realmente no final ele disse assim, eu não ia acrescentar, porque o nosso coração já fervia. Por quê? Porque a gente observa que são pessoas como nós, mas que o Senhor nosso Deus interviu no momento mais específico da situação. Então nós vemos, nós como servos de Deus, e também um milagre, algo do céu, uma interferência e uma provisão de Deus. Então isso mexe com o quê? Mexe com o nosso coração, mexe com o nosso espírito. E por isso se vir lágrimas, como veio só de ler, e ele também sentiu, se vir lágrimas aos nossos olhos, é o nosso espírito sendo alimentado pela palavra. Porque nós não podemos falar de nós mesmos. Nós falamos da palavra e o que a palavra faz em nós. Porque de nós mesmos, talvez não teria ninguém aqui nessa manhã. Mas o poder de Deus, o Espírito Santo, é que nos constrangeu e nos trouxe aqui juntos, para juntos falarmos da palavra de Deus. Amém? Vamos ler então. Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 36. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas, por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé,
por que duvidaste? Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhes todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do vestido. E todos os que o tocavam ficavam sãos. Amém. Queridos, nós observamos aqui essa passagem e eu quero aqui meditar com os irmãos na primeira parte, na segunda parte, que é os discípulos dentro do barco e a ação de Pedro, né? E o que me vem a primeira parte, no versículo 22, o Senhor Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Olha, vão, havia acabado ali a multiplicação do pão, então ainda havia muitas pessoas, e ele então diz, olha, vão, entram no barco e começam então a atravessar, e eu vou ter com vocês. E os discípulos montaram no barco, então, e começam a atravessar este mar. E aí o que acontece? O Senhor se dirige ao monte para orar. E a palavra de Deus vai dizer que ele estava só. Em vários momentos, a Bíblia vai dizer que o Senhor sempre se retirou para orar. Para orar. E na maioria das vezes, só. Quando chamava os seus discípulos, eles estavam muito cansados e às vezes dormia. Mas o Senhor sempre estava orando. No verso 24, o barco estava no meio do mar. Pelas pesquisas, essa cruzada havia 11 quilômetros, 12 quilômetros. No meio do mar vai dar aí seus 5, 6 quilômetros. E eles não conseguiam avançar. Vai dizer também que eles começaram a fazer essa travessia no começo da noite. E vamos perceber que Jesus foi ter com eles às 3 horas da madrugada. No quarto tempo do dia, da madrugada. Portanto, houve um tempo dos discípulos dentro do barco. E aqui eu quero trazer para os nossos dias. O Senhor tem nos dado uma ordem, marchem como igreja, marchem como família, porque já é dado a autoridade, já dei a direção como igreja, como família, como meu servo, como meu filho, agora vá. E aí então nós temos as tempestades, temos as ondas que atrapalham, às vezes até de darmos um passo. Mexer o pé assim, só um cadinho, e ainda continua atrapalhando. E nesse momento, com certeza os discípulos já estavam cientes da dificuldade de atravessar aquele mar, porque não ia o barco. E aí para nós, muitas das vezes, bate o pensamento em nós, será que o Senhor não está nos ouvindo? Será que o Senhor não está vendo? Nós temos todo o direito de perguntar e questionar, mas também temos o dever de escutar quando Ele precisa puxar a nossa orelha, quando Ele precisa nos colocar no nosso lugar, que é lugar de servo e filho. Então eles entram ali em uma situação em que o barco não avança, o vento é contrário, vem um vento do deserto, passa ali, é uma situação complicada, no meio da noite, na última já tempo da noite, e você percebe que as lutas, na maioria das vezes, vêm na parte da noite. Quando para você já acorda de manhã cedo, mas você não consegue observar o brilho do sol. Então, para você é noite. Ao seu redor, você não consegue apreciar a beleza da natureza que expressa claramente o poder de Deus. Para você é noite. Então, o Senhor sabe e entende que mesmo que é dia, que Ele declarou o dia, às vezes na vida do crente parece noite. Não passa, não avança. Mas eu estou na igreja há quanto tempo?
mas não avança. Mas parece que não avança. A noite vai decaindo, não avança. O barco não anda. Eu estou com a minha família toda dentro desse barco e esse barco não avança. E os discípulos tinham essa dificuldade. Tinha que fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou, mas o barco não avançava. Mas de repente, quando eles pensaram em termos, talvez, o que a gente vai fazer no meio dessa tempestade toda? No meio dessa situação. Talvez vai aparecer aqui um barquinho e Jesus nele, porque é o natural. É o natural. Nós, às vezes, pensamos claramente que o nosso problema vai ser resolvido por coisas naturais. Mas Paulo vai dizer para nós não somos mais naturais, nós somos espirituais. Então nós podemos esperar tudo da parte de Deus. Algo sobrenatural, porque é esta autoridade que está sobre a igreja. Esses discípulos dentro do barco, o barco não anda. Bem, alguma coisa vai acontecer. Já está raiando o dia, já a gente vai perceber onde é que nós estamos. Então nós não sabemos o que passava na cabeça de cada discípulo. Uma coisa era, eles não se moviam do lugar. Não saíam do lugar. E aí então, de repente, eles começam a olhar, no meio da madrugada, alguém se aproximando do barco. E aí dá o medo. Aí se assustam. E os judeus não tinham medo, não mexiam com superstições. Mas os discípulos sabiam que o inimigo sempre estava ao derredor. Então aí vem, quem é? O clamor, o medo, é exatamente, nós precisamos saber o que é para expulsar, para começar a clamar o sangue de Jesus. Porque ele não está aqui, mas ele vai nos livrar. Esta é a esperança do crente. Apesar da dificuldade, o barco não está andando, vê alguma coisa e já percebe que é o sobrenatural. Não é normal, não tem um barco do meu lado, mas alguma coisa eu estou vendo. E eu quero clamar para ter a certeza do que é que está vindo aí. E os discípulos tiveram a alegria de perceber que quem estava chegando no barco era Jesus de Nazaré. E aí o Senhor Jesus vai dizer ali, calma, sou eu, não temam, não tenham medo. Vai dizer, eles tiveram medo, por isso começaram a gritar. Por isso começaram, quem é? É um fantasma. E aí nós percebemos que os discípulos do Senhor Jesus, estando com o Senhor Jesus, talvez tinham os mesmos medos que eu e você tenha nesse dia. Mas o Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. Ele sabe exatamente aquilo que vai dentro do nosso coração. Ele sabe exatamente o que Ele planeou para essa igreja. Ele sabe exatamente aonde a igreja está indo, como ela tem que ir, como nós temos que se unir cada vez mais para levar a sua palavra. Porque pode parecer que o barco não está andando, mas está. E se tiver algum problema, o Senhor vem nos ajudar e nos coloca novamente na trajetória de atravessar. Portanto, diz nos versos, a vigília, o verso 26, tiveram medo. E aí Jesus disse para eles, não temam, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, não temais. Então, nós percebemos que a trajetória da vida vai nos dar um certo trabalho. Mas como nós ouvimos aqui no começo, nós precisamos buscar sabedoria no Senhor. E as dificuldades vai nos trazer cada vez mais perto de Cristo. Se há algo que faz com que o crente se humilhe na presença de Deus, é a dificuldade. Nós vamos perceber no povo de Israel, todas as vezes que Israel percebia que eles não tinham mais jeito, que eles estavam sofrendo, eles se humilhavam, rasgavam as vestes, sacrificavam algo e Deus respondia. Então há sempre esperança para aqueles que estão dentro da igreja pensando que o barco não está em movimento. O Senhor está vindo
em nossa direção. E ele vai entrar com providência, como entrou com providência na vida dos discípulos. Mas havia lá Pedro. E é sobre o Pedro também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que o temperamento do Pedro era um bocado assim, bem expressivo, né? E quando ele ouve, no verso 28, diz assim: e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Bem, já que é Jesus Cristo, Pedro tem uma ação contrária a todos os discípulos que ficaram dentro do barco. Mas eu acredito e penso, meditando, que era pessoal do Pedro, né? E ele olha para... Manda que eu possa ir ter contigo. Pedro, nós precisamos observar, antes de sair do barco, ele pede permissão para o Senhor. Antes de sair do barco, antes de perceber e viver uma vida completamente de fé, porque realmente, no meio de uma tempestade, você ter essa ação, você realmente precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. E o que a gente percebe às vezes, que porque o barco não anda, muitos pulam do barco. Ah, não está andando, o que eu vou ficar fazendo neste barco? Não é o caso de Pedro. Pedro, ele tem uma experiência, porque foi o único discípulo que por pouco mais andou. Mas ele diz assim: posso ir ter contigo, Jesus? E o Senhor Jesus disse: vem, vem. E ele foi. E ele foi. E nós precisamos, hoje não é o caso, mas nós precisamos entender o que é. Uma coisa é o que Deus manda ser feito. O Senhor Jesus entra no barco e passa do outro lado. Outra coisa é a vontade permissiva de Deus. Não era preciso Pedro sair do barco, mas Jesus permitiu. Por quê? Porque o Senhor tem os planos dele. E só Pedro sabe qual foi a sensação real de, por alguns momentos, estar completamente nas mãos do Senhor, na vontade do Senhor. Se foi um passo, se foi 2 passos, 3, não é preciso saber. Todos os passos de Pedro em cima da água estava baseado nas mãos do Senhor. E aí então o que acontece? Passa um vento. E a Bíblia vai dizer, no 29, no 30, diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. E o medo o fez afundar. Mais uma vez, os discípulos, quando viram Jesus lá, tiveram medo e começaram a gritar. Pedro aqui, na hora que o vento bate, o foco do seu olhar é mudado. O sentimento, que é uma mistura de fé, matéria, mistura-se mais com, afinal, eu estou em cima da água. E ele começa a afundar. Então ele estava na vontade permissiva de Jesus, mas dependia sim dele. Tanto é que Jesus chega ali e diz assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando ele está afundando, ele diz assim: Senhor Jesus, socorre-me. Ele pediu para ir. Os outros ficaram no barco. Mas na hora que ele gritou, o momento que ele se impulsionou andando ali na água, bateu medo, ele gritou e o Senhor Jesus o segurou na mão. E aí, lógico, quando nós temos uma ação mais perto do Senhor Jesus, nós estamos mais atentos, mais sensível, e é logicamente nós, como filho, ele também pode puxar nossas orelhas. E é o que ele fez com Pedro. Ah, homem de pouca fé, por que duvidaste? Você estava conseguindo, já estava perto. Então ele puxa ali a orelha de Pedro, e talvez está puxando a minha e a sua hoje. Continua.
Você já saiu do barco. Você já está, e a situação já está na mão do Senhor. Ele está à sua frente. Vale a pena mais uns passos, através da fé ou do compromisso que você assumiu. Não volte atrás. Não tenha medo dos ventos. Não tenha medo dos ventos. Essa situação aqui, onde Jesus chama a atenção de Pedro, foi de Pedro, mas não precisa ser a minha e a sua situação. Deixa aqui um exemplo. Se por um acaso houver uma dúvida ou algo que me faça afundar, eu posso gritar também como Pedro gritou. Mas se eu conseguir, dia após dia, caminhar por fé, eu vou ter um final diferente de Pedro. Independente se eu estou no mar, no rio, no lago, numa escada, em casa, no meu trabalho, na minha universidade, eu estarei sempre na vontade de Jesus Cristo. Jesus permitiu e Jesus também deu autoridade. Vem, Pedro, vem. E o Senhor nos chama para algo diferente daquilo que nós vivemos. Nunca mais o seu dia com Jesus é o mesmo. Nunca mais. O inimigo tem falado, segunda-feira é o pior dia da semana. Sexta-feira é o dia de fé. Mentira. Porque todos os dias a misericórdia de Deus se renova e a palavra dele também. Então, se eu não aproveitar o dia de hoje, esse dia não existirá mais. Que eu possa viver o dia de hoje. A palavra diz, como se não houvesse o dia de amanhã. Pedro viveu aquele dia intensamente. É o convite que nós fazemos. E já para terminar, eu quero então compartilhar com os irmãos alguns versículos, porque o que ficou aqui em meu coração é a palavra medo. Nas duas situações, foi o medo que tirou toda a concentração, que abalou a fé. E nós vamos ver que a Bíblia, quando trata de medo, quando trata fé, quem não tem fé, ele não diz que não tem fé, diz que tem pouca fé. Mas na maioria das vezes não tenha medo, não temas, eu estou contigo. Então, ao contrário do vocabulário normal, ter pouca fé, ou o inverso, é medo. Quando eu tenho medo, a minha fé diminui. A minha fé diminui. E a palavra de Deus vai dizer isso para nós. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, vai dizer assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. Fortaleza. Portugal tem várias fortalezas, então você pode olhar para ali e dizer, olha ali, quem sabe a minha estrutura que está aqui dentro e que eu não vejo, mas o Senhor já vê, eu posso ser igual. Uma fortaleza, porque é a palavra de Deus. Não somos mais escravos. Ele nos deu espírito de temor. Ele não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Fortaleza, estamos firmes na sua palavra. Firme na sua palavra. E de amor, estamos firmes no amor do nosso Deus, porque Ele é amor. E de moderação. Então não tem crente nervoso. Estou nervoso. Então, irmão, vamos orar para acalmar. Está aqui, moderação. Paciência, não tem paciência. Vamos orar, porque o Senhor nos deu o espírito também de moderação. Em Salmos 55, no verso 4 e 5, vai dizer assim, o salmista: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. O salmista está abrindo o coração, está dizendo, eu estou morrendo de medo. Eu vi que a coisa complicou. Algo passou em cima de mim. Terrores me cercaram. Mas aí no mesmo
salmo, a partir do verso 16 e 18, ele vai dizer: eu, porém, o que eu vou fazer? Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Aleluia. Ele livra a alma, e o medo começa dentro da nossa alma. Mas, mais uma vez, não foi nos dado o espírito de temor. Salmo 34, verso 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui um segredo: buscar a Deus, meditar na sua palavra, cantar hinos de louvor e adoração a Deus, salmodiar, e o seu medo vai-se embora. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Buscar em Deus, porque Ele que deu o Espírito sabe exatamente como alimentá-lo. É a palavra de Deus, é a oração, é o momento em comunhão da igreja que faz com que nós, cada vez mais, tenhamos menos medo e muito mais fé. E para terminar, Romanos 8, verso 15. Diz assim: porque não recebeste, olha o Senhor nos relembrando, porque não recebeste o espírito de escravidão. Acrescenta algo aqui: escravidão. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Abba, Pai. Traz Deus para perto. Deus como Pai. E Abba, Pai, é mais do que uma simples palavra. O original dela, só o Abba já vai dizer tudo. Que é papai. Aqui em Portugal é paizinho. Aleluia. Olha onde os nossos medos vão se embora. Quando nós olhamos para Deus como nosso paizinho. Talvez você deve ter entrado aqui com pensamentos, com decepções, situações que talvez, Senhor, só Tu mesmo. O barco não está andando, eu tentei sair do barco, me afundei, o Senhor me segurou na mão, estou aqui de volta e ainda tem aqui qualquer coisa. Então talvez nessa manhã, para nós termos a certeza, é só chamarmos Deus de papai, trazê-lo para bem perto do nosso coração. E a palavra vai nos garantir que o nosso medo vai se embora. Porque é o Espírito Santo que condiz com o que está aqui dentro. Quando eu abro a minha boca e declaro: Senhor, Tu conheces o meu coração, como o salmista diz, os medos vão se embora. Porque eu estou chamando o meu Deus, o meu Criador, o meu Salvador, de meu papai. Perto, carinhoso, intimidade com Deus. Aí nós não vamos ter medo. Porque nós estamos baseados na palavra e estamos nos braços do nosso Pai. Essa é a palavra que eu tenho hoje para a igreja e que me edificou essa manhã. Que nós possamos chamar cada vez mais o Senhor nosso Deus, reconhecê-lo que Ele é Deus Todo-Poderoso, reconhecê-lo que o sacrifício de Jesus ninguém poderia fazer, reconhecer que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas Ele é meu papai. Ele conhece o que vai dentro do meu coração, Ele sabe exatamente onde estão as travas do meu medo. Ele sabe exatamente as portas que eu tenho que abrir
para que os meus medos se vão. E a base nossa é a palavra de Deus todos os dias. O salmista vai dizer, de manhã, de tarde e de noite, eu orarei e eu medito na sua palavra. Amém? Abaixe a sua cabeça e eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor aceitou o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado que o Senhor tem falado no nosso coração e com a sua igreja desde o começo, Pai. Ninguém aqui perdeu tempo. Ninguém aqui teve um segundo sequer perdido, porque entrou na tua presença, porque este lugar é a tua casa. Nós sabemos, Senhor, que não interessa como entramos. Sabemos que ao sair, levamos o alimento para a nossa vida. Sabemos também, Senhor, que às vezes não é como nós queremos, mas o Senhor pode fazer o que lhe apraz na nossa vida. Que o Espírito Santo tenha liberdade na vida da sua igreja, trabalhando, levando, Senhor, os dons a serem expandidos no meio da sua igreja. Porque o Senhor chamou a todos, escolheu sim alguns, Pai, para fazer a tua vontade, para fazer ali alguma missão especial, mas todos somos chamados para pregar o Evangelho, para viver agora uma vida nova contigo, Senhor. E que esta certeza possa hoje de manhã, Senhor, ser clara mais uma vez. Espírito Santo, renova em nossa vida, Senhor, este lembrete. Renova, Senhor, em nosso coração, Pai, o dever, o compromisso com a Tua palavra, com a igreja, com o corpo de Cristo, para que nós possamos ser cada vez mais, como igreja, usado por Ti. Nós estamos neste mundo, mas nós não temos o espírito de medo. O Senhor já tirou. Nós não somos escravos do mundo. Nós não somos escravos de nada deste mundo. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, mas que nós possamos ter intimidade contigo. Porque como Paulo também orou, e o Senhor disse assim, a minha graça te basta. Nós precisamos estar preparados também para ouvir esta resposta e não ter medo, porque o Senhor é dono de tudo e sabe exatamente aonde o Senhor vai estar nos levando nos próximos dias, nos próximos anos, e vamos morar juntos na eternidade. Pai, que o Senhor possa sondar o nosso coração. E se houver alguns medos que precisam ser tirados, mostra, Senhor, na Tua palavra, o versículo, a meditação, aquilo que nós devemos fazer. Dá-nos, Senhor, a direção através do Espírito Santo para lermos a palavra certa, para cantarmos os hinos certos, para orarmos na direção certa, Senhor, para que esse medo saia o mais rápido possível e o Espírito Santo tenha completa liberdade no coração, no sentimento e principalmente no espírito da sua igreja. É o que nós te pedimos. Também esta semana, Senhor, seja uma semana abençoada como tem sido esses dias. Obrigado, Senhor, pela sua proteção. As nossas crianças, os nossos jovens que estão indo à universidade, Senhor, protege eles em nome de Jesus. Continua guardando, Senhor. Como diz a tua palavra, os teus anjos estão ao redor. Também a tua igreja, os nossos irmãos que vão ao trabalho, volta, Pai, em nome de Jesus. Protege cada um, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja no coração de cada um, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Eu preciso tirar a foto, perdão, irmãos. Peço desculpa. É rapidinho, tá bem?